A paz do Senhor, eu sou o professor Jonatas. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, assentado, e os seus discípulos, em particular, lhe perguntaram: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba que são três perguntas feitas pelos discípulos. Quando vai ocorrer a destruição do templo? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para o local em que foi proferida esta indagação. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele ficava próximo aos muros da cidade de Jerusalém. Ele ficava bem de frente para o templo, como está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 3. E Jesus estava ali apenas com os seus discípulos. E os discípulos estavam ali perplexos. Por quê? Tinham acabado de ouvir da boca do Senhor Jesus que o templo ficaria deserto e seria destruído. Não esqueça que o templo representava a presença de Deus ali em Israel. O templo representava a presença do Senhor entre os judeus, a nação escolhida por Deus. Porém, naquele momento, o templo representava o fracasso espiritual de Israel. Por quê? Porque a estrutura estava lá, o templo estava lá, mas a glória de Deus não estava mais ali. E depois que eles ouviram Jesus proferir que o templo seria destruído, eles ficaram perplexos e fizeram estas três perguntas ao Senhor Jesus. Não esqueça que eles, os discípulos, eram todos judeus, com mentalidade judaica, expectativa judaica. Então, eles tinham a expectativa de o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que dizia respeito ao reino de Deus, ao reino de Israel, ao reino do Messias sobre a nação de Israel, um rei que seria diferente de todos os reis, um rei que iria vir para acabar com os inimigos de Israel e implantar o seu reino na terra. Era esta a expectativa dos discípulos, dos judeus. E quando eles fazem essas três perguntas, perceba a primeira pergunta: quando vai ocorrer a destruição do templo? Jesus ele vai responder isso no seu sermão escatológico. A segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Perceba que a palavra vinda aqui em grego é parousia. Eu puxei até uma setinha ali para cima, ó, parousia. Vinda não é volta. E outra, vinda não é arrebatamento. Eu coloquei mais abaixo aí a diferença, ó. Vinda é diferente de volta e vinda é diferente de arrebatamento. Tanto que a palavra vinda em grego é parousia e a palavra arrebatamento em grego é harpazon. Então, quando os discípulos falam sobre a vinda, eles não estão pensando em arrebatamento, até porque arrebatamento é uma doutrina da igreja, é um assunto de igreja. O que vai ser arrebatado será a igreja. Tanto que você não encontra nos evangelhos a doutrina do arrebatamento. O arrebatamento será um assunto tratado nas cartas paulinas, 1 aos Coríntios 15 e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Então, vinda aqui é parousia, que significa a presença física, a manifestação física, a chegada do rei. E que rei é esse? O rei de Israel, o rei dos judeus. E eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Perceba que a Bíblia não fala de sinais para o arrebatamento, é para a vinda. Arrebatamento não tem sinais. Arrebatamento é algo que pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. O que tem de sinais registrados em Mateus, em Marcos, em Lucas, os sinais ali é para a parousia, a chegada do rei de Israel, do rei dos judeus. Então perceba essa diferença entre vinda e arrebatamento. A terceira pergunta que eles fazem é: que sinal haverá
do fim do mundo ou consumação dos séculos? São 3 perguntas feitas pelos discípulos que estão dentro deste sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25. Jesus vai responder as 3 perguntas. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.